Olá, gente! Seja bem-vindo ao nosso segundo encontro aqui do ZoeCast. É um podcast aqui da comunidade presbiteriana do Campolim, em Sorocaba. E eu e a minha amiga Mariana Campos estamos aqui e conversando sobre assuntos que estão sempre em rodas femininas, em volta da mesa com mulheres. E hoje, qual que vai ser o nosso assunto, Mari? É isso mesmo, né? ZoeCast, vida que vem de Deus. Vida com mulheres comuns, vivendo vidas comuns e reais. E o tema de hoje é Mulheres e a Política contra a Violência Doméstica. E quem nós temos aqui para falar sobre esse assunto com a gente? Duas mulheres espetaculares, duas amigas nossas, duas Fabis. Para pauta de uma, a Fabiana Rezende, Fabiana Bueno. Muito bom tá aqui com vocês, gente. Que privilégio, que honra. Que honra tá aqui com vocês. E a Fabiana Bueno, uma advogada que hoje é uma analista jurídica do Ministério Público, né? Depois você explica um pouquinho o seu trabalho lá, rapidinho pra gente. E temos a Fabiana Rezende. A Fabiana Rezende, ela atua, na Defensoria Pública e oferece orientação, proteção, suporte jurídico às mulheres contra a violência doméstica. Estamos aqui com ela também para trazer todas essas informações, essa importância para nós mulheres, né, Fabiana? Fabiana Bueno, fala um pouquinho sobre o seu trabalho lá no Ministério Público. Isso, hoje eu trabalho num grupo, né, Sim. que é destacado, que é de combate ao crime organizado, e lá eu atuo fazendo minutas, né, para o Ministério Público, desde a parte da investigação até a parte judicial. A gente também participa presencialmente das operações, né, onde a gente coleta vestígios. Presencialmente? Presencialmente. Tá. Presencialmente. A gente vai, acompanhado das forças policiais, da Polícia Militar, da Polícia Civil, né, e realiza as buscas e apreensões, as prisões, né, e faz toda essa parte desde a investigação, né, até a ação penal e a condenação. E você fica na linha de frente de reunir as provas dessa investigação que vocês fazem? As informações chegam lá para nós, né, através dos civis, né, ou de quem quiser, né, denunciar, e aí uma investigação é iniciada, né, e aí várias medidas são realizadas, né, interceptação telefônica, telemática, quebra de sigilo bancário, fiscal, né, as investigações em campo mesmo, né, e aí tudo é reunido e montado para que haja a apreensão, né, desses elementos, né, de provas. E aí a gente vai acompanhado das forças policiais que chegam até o local, pacificam, né, tudo, para que a gente possa entrar e coletar tudo aquilo que a gente já viu que seria necessário, né, para dar início para aquela ação penal. Entendi. A gente tem todo um aparato, né, Sim. uma proteção, mas a gente vai para campo também. Olha só, na linha de frente, hein? E a E a Fabiana Rezende? Fabiana, conta para nós como que acontece essas denúncias, como que essas mulheres chegam até você, e qual que é o primeiro passo para acolher essas mulheres? Bom, meninas, primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra. Prazer para nós, Partilhar um pouquinho daquilo que é a minha vida, do conhecimento que eu adquiri, com muita dor, na verdade, né? Porque quando falamos de mulheres vítimas de violência, não é só um fato que nos é trazido, é uma história de uma pessoa, uma história de uma mulher, uma história muitas vezes de tristeza, e que a nossa esperança é que se torne né, um futuro, né, mais feliz. Eu sou defensora pública, a defensoria ela trabalha tanto na área de tutela coletiva quanto na área individual. Na área individual atuamos tanto na área civil quanto na área penal. Para as mulheres, especialmente, normalmente quando nós somos procurados, ou é por uma situação de violência doméstica, e aí entra a parte penal, mas muitas vezes a mulher não tem o interesse de buscar a área criminal, mas apenas de resolver a situação. Nesse caso, nós entramos com a parte de família mesmo, às vezes tratar de divórcios, de questão de regulamentação de guarda, visitas,
questão dos filhos, né? Sim. Normalmente essa mulher chega pelo nosso atendimento mesmo, ela agenda um horário, ela conversa conosco, mas nós também trabalhamos em rede. Então, aqui em Sorocaba, por exemplo, nós temos o Serem, que atua em favor das mulheres. Às vezes essas mulheres chegam pela própria delegacia da mulher, que foi a primeira porta que ela bateu, Sim. e às vezes por questões de abrigamento, recorremos daí ao Sim Mulher, que também aqui presta serviços às mulheres vítimas de violência em Sorocaba. Então, a demanda nos chega por diversas portas. Sim. E, gente, qual foi a motivação? Pergunta para as duas, que fez vocês seguirem essa área criminal, enfim, que vocês estão hoje? A gente tem contato com Uhum. pessoas. E às vezes eu não consigo ficar Sim. indiferente, a gente não Sim, consegue. não tem como. Não dá, não tem dá. como. Então, É. as histórias dessas mulheres me tocam profundamente. Uhum. Porque ainda mais nós mulheres que conhecemos a Cristo, Sim. a gente sabe que antes de eu sofrer, Cristo sofreu muito mais quando ele se depara de uma situação isso que nem mesmo. essa. Então, eu me encho de empatia, eu me encho de amor, e eu creio que esse amor, inclusive, vem do próprio Espírito Santo, vem daquilo que Deus me deu. Então, escolhi essa área, sim, porque não consigo ver essas mulheres nessa situação e simplesmente não fazer nada. Eu não tenho Num como. primeiro momento eu não sabia o que fazer, mas quando eu me tornei defensora pública, me foi dado um ferramental, que eu entendo que é um ferramental que me foi dado por Deus. Sim. Você achou o seu Sim. propósito nessa missão. Exato. É assim, eu coopero com o Senhor, com aquilo que Ele me deu. É isso mesmo. E você? Eu confesso que eu demorei para entender um pouco, né? Tá. Eu acho que quando eu enxergo a mão de Deus, assim, eu consigo vê-la, né, desde o começo, me direcionando para, né, nos lugares onde eu tinha que estar e tudo mais. E assim, eu fiz a faculdade de Direito, estudei por alguns anos e quando passei no Ministério Público, fiquei 6 meses atuando em outra área e vim pro GAECO, né? E vim pro GAECO. E assim, não foi nada planejado, não foi nada que veio de mim, né? Mas eu enxergo que foi ele que foi me trazendo até aqui. E se eu estou aqui hoje é porque eu tenho que estar aqui, né? Eu penso muito nisso. Sim. Tem vezes que a gente não Sim. entende a razão da gente estar em certos lugares, mas... Talvez não agora. Né? Exato. Mas Eu brinco que eu falo que eu demoro um pouco para entender quando ele tá falando comigo, né? E a espera é onde ele me trabalha muito também. Sim. Então, se hoje eu tô ali, né, eu procuro fazer o meu trabalho da melhor maneira, Sim. né, acolhendo quem chega até mim, fazendo tudo que eu tenho que fazer com o maior esforço e a maior dedicação, né? E eu entendo que se ele me colocou ali, é para estar ali, né? Porque assim, não é algo simples, nem fácil, e nem assim, assuntos que, né, que você pode relaxar, né? São E nem ambientes assim, pesados, se você traz né? para casa também, mesmo que você não queira, aquilo tá na Nossa, sua cabeça, você tá pensando, não tem como você falar, não vou mais pensar. não. Não tem. Acaba que o trabalho é levado para casa, não é? Existe algum relato que vocês acham que vocês podem trazer para nós de alguma situação que ficou marcada, assim, de uma investigação, de alguma mulher que você acha que você pode trazer e contar para nós? Sim, eu já vivi coisas, assim, bem difíceis, né, bem difíceis, de toda a natureza, assim, de ver um confronto, de ver uma morte, né, de chegar, às vezes, para cumprir um mandado em algum local e ver ali uma realidade totalmente disfuncional, diferente, né, da que a gente tá acostumada. Enfim, situações bem difíceis, né. E, inclusive, estando ali uma vez, me chegou um caso, né, não relacionado ao trabalho, mas de uma mulher que tinha sido agredida, violentada, e eu fui acompanhá-la, né, até a delegacia. E aí eu vi ali, né, que era algo completamente corriqueiro, algo completamente comum de acontecer, até pela maneira que a delegada tratava a questão e os funcionários tratavam a questão, sabe. Enfim, né, me senti feliz, satisfeita por ter ajudado, feito o que eu podia fazer, mas depois eu descobri que quando o oficial de justiça foi intimar o agressor na casa dele de que ele tinha que ficar distante da vítima, quem abriu a porta da casa foi a vítima. Ah, meu Deus. Então, assim, uma situação como essa me trouxe muito ensinamento, né, no sentido de que
A gente quer ajudar, a gente quer orientar, a gente quer fazer, mas a mudança ela é muito mais profunda, ela é muito mais complexa, né? É um sistema que precisa ser trabalhado, precisa ser mudado, porque senão o caminho é o retorno, né? É Sim, isso. É uma sim. situação que, apesar de muito triste, Uhum. para muitas pessoas é uma situação de conforto, seria, né? Um conforto, assim, algo que é melhor o ruim conhecido do Entendi. que o bom desconhecido, Entendi. sabe? É. A Entendi. mudança é difícil para as pessoas, É. não é? A gente vê muito isso. E aí é difícil de ajudar, É. realmente. Nossa. A minha história é parecida com a da Fabi, né? Acho que a gente se depara com muitas histórias de mulheres que se veem sem uma Aham. possibilidade de mudança. Num primeiro momento, elas têm a coragem para deixar o agressor, mas daí bate a dificuldade da vida. Como é que eu vou pagar as contas de casa? Como é que eu vou fazer mercado? Como é que eu vou amparar os meus filhos? E ela acaba retornando. Assim, a grana é o que mais aparece nessa dificuldade dessa mudança? Normalmente, Qual o nível social que acontece isso? primeiro que violência doméstica não tem nível social. Não tem, não é? Acontece É. em todas as esferas. Todas as esferas. Exato, né? Eu até digo que, às vezes, uma pessoa que tem um poder aquisitivo um pouco superior, ela tem, às vezes, até mais receio Uhum. de fazer essa denúncia. Como que ela vai ser julgada pelos seus pares, o que que a família vai achar, o que que eu vou fazer para manter esse padrão de vida com o qual eu estou acostumada. Sim. E ela se sujeita a essa violência, sabendo que, na opinião dela, naquela situação não existe um outro caminho que não aceitar. É. Mas para as mulheres com menos recurso, a situação é concreta. Eu sou sustentada por esta pessoa, eu preciso do dinheiro dele para pagar as contas mais básicas. Mais básica, de alimento, né? Alimentação, né? E aí entra aquilo, né? Às vezes, quantas e quantas vezes eu já não É. escutei ruim com ele, pior sem ele. Nossa. É verdade. Nossa, é muito E como muito pesa isso, difícil. né? Como pesa, é. Para dar o passo de coragem Sim. que elas acabam não conseguindo ter. E voltam É. atrás, no mesmo vício, nos mesmos acontecimentos, e aí não tem fim. Até que uma tragédia aconteça, não é? E como que você lida emocionalmente com assim, alguns casos tão marcantes, pesados? Difícil. É difícil. Existe terapia para isto? Eu acho que terapia Vocês precisam? é importante. Uhum. Sim, terapia é essencial. Mas eu sempre me permito um tempo. Então, depois que eu atendo essas mulheres, eu preciso de uns 30 minutos, assim, pelo menos. Que é aquele momento que eu coloco um louvor, ou que eu simplesmente sento e oro. E preciso daquele tempo para não chegar em casa com isso na cabeça. Vou dar uma caminhada. Se eu estiver num carro, né, no Sim. trajeto de volta para casa, esse tempo até chegar em casa é muito importante. Porque às vezes eu não tenho acesso à terapia naquele momento. É. Mas a gente percebe de como a gente precisa de um tempo de calmaria mesmo. Antes de retornar para a nossa vida de casa, né, para sempre. É. E para você, Fabi? Eu fui criando uns mecanismos também. No começo era bem difícil, eu ficava bem impactada com aquilo, chegava em casa falando, eu era muito nova, né? 10 anos atrás, assim, chegar num ambiente desse, num lugar como esse, eu não sabia lidar, né? Mas Pois uma menina enfrentando algo gigante, gente. Eu amava, nossa, eu ainda gosto, mas assim, sabe aquela coisa, eu não conseguia ver nada além daquela aventura. Hoje, né, eu entendo a complexidade disso, né? Então, e 10 anos já, né, nessa rotina, então eu também tenho meus mecanismos, né? Eu faço a terapia semanalmente, eu já percebo que hoje esses assuntos relacionados ao trabalho, eles aparecem Já parece menos. né? E uma das coisas também que a terapia, né, me ajudou foi não ter isso como o centro da minha vida. Sim. Por muito tempo, Gente, que importante isso. Hoje eu percebo que é um pedaço bem pequeno da minha vida e isso só me fez bem. E começar o meu dia, né, de uma maneira orando, né, me alimentando espiritualmente, ouvindo um louvor, fazendo, enfim, né, tendo bons momentos ali na minha casa e durante o trabalho também. Então, assim, hoje é muito engraçado, porque minha bolsa é super pesada, porque normalmente eu tô com um livro, o livro da vez, é o livro cristão, agora é Bom Dia Espírito Santo, que tá ali, e a Bíblia também. Então, às vezes vai pesadona, eu levo a Bíblia, eu levava
do celular na Holy Bible, mas aí começou a ficar muito assim, eu tô aqui na Bíblia física, agora eu tô aqui, aí agora eu só levo a física, vai na bolsa mesmo. E que é uma delícia essa muito prática bom. de abrir a Bíblia, abrir um Eu também, eu livro, não gosto é? também, Então, se eu tenho um tempinho depois do almoço, às vezes almoço lá, né, eu ou leio a Bíblia, ou eu leio um pedaço do meu livro, ou eu tô com o fone e escuto um louvor, então assim, meu dia flui de uma maneira muito melhor. Dessa é a forma. Eu acho que é Que isso, a gente vai gostoso. aprendendo alguns mecanismos, né, alguma coisa até pra gente não pirar mesmo, né, porque porque vê cada coisa, né, É. e outra, depois a gente vive num outro lado que é totalmente contraste, né. E você fica pensando nessas mulheres e depois por que que elas voltam. Vocês têm ideia mais ou menos de porcentagem de mulher que, assim, consegue dar a volta, sair, não voltar para essa pessoa? Você tem essa ideia? Olha, estatística eu não tenho, Tá. mas eu posso dizer que a maioria volta. A maioria A volta. maioria volta. E por quê, Fabi? Por medo do marido, pela vida Também, né? financeira, Muitos fatores. muitos fatores, Existe né? a questão financeira, existe o medo, existem os filhos. Os filhos Uhum. sempre são um ponto de muita importância para a mulher, e a mulher pensa como que eu vou criar essas crianças sem o amparo dele. E que imagem meus filhos vão ter do Que pai? imagem meus filhos É. vão ter do pai? Qual é o É. padrão de vida que eu vou poder proporcionar para essas crianças se eu não estiver Sim. com ele? Se eu não Sim. estiver com ele, eu vou ter que trabalhar muito mais do que eu trabalho hoje, eu terei menos tempo com essas crianças. Uhum. Então, é muito difícil romper o ciclo de violência. O que a gente observa é que, normalmente, na primeira vez que acontece, se a mulher sai, normalmente ela é mais fácil. É mais fácil. Mas quando já ela tem deixar. essa volta, ida e volta, Mas né? quando não é a primeira É. vez, quando foi aquela coisa que se arrastou e ela, de repente, cria coragem. Sim. Depois de muito tempo, a tendência de retorno É para de o marido retorno. é grande. E quais, assim, os sintomas que a mulher começa a viver dentro da casa? Porque às vezes não vem a violência já de imediato, não é? E o que ela tem que observar para ela saber que isso pode virar algo perigoso, pode virar uma violência? Quais os sintomas que vocês poderiam dizer para as mulheres? Olha, fiquem atentas, se vocês vivem com um homem que é assim, que faz assim, tomem cuidado. O que vocês diriam para essas mulheres? Porque não tem só violência doméstica, Exato, física. física, emocional, é emocional, né? Entre outras, né? entre outras. O que vocês mais diriam assim para elas, alertando nesse sentido? São diversas as falas que são muito perigosas. Muito perigosa. Isso. A primeira delas é que sempre que você for conversar com o seu parceiro, né, com o seu Uhum, namorado, se você ainda não Sim. é casada, e às vezes você vai relatar um problema na relação, você quer discutir a relação, e ele Uhum. inverte a lógica e a culpa é sua. Para tudo. Você nunca tem uma coisa que está te incomodando e que é legítima. Sempre a culpa é sua. Sempre a culpa sua volta, né? Volta. É. Exato. Esse é o primeiro gatilho que eu acho que Sim, importante, importante. A segunda questão é que o agressor, normalmente, ele isola essa mulher. Ele começa a ver problema com ela visitar a sua família. Não deixa. Gente, como nós vemos isso, não? Não deixa ter amigas. Quantos fazem isso? Não pode ver os pais, não pode ver os irmãos. Começa a controlar o celular, com quem você é. está trocando mensagem, que tipo Sim. de conversa que você tem, o que você tem nas redes sociais, quem que você segue nas redes sociais. Deixa de curtir isso, não pode seguir aquele. Ele já começa a ditar as regras, né? Isso mesmo. Muito importante ficar observando esse tipo de detalhe. E além disso, tem também a questão do trabalho. Normalmente ele cerceia a mulher também nessa esfera. Uhum. Então ele já começa a controlar que trabalho que ela pode, que trabalho que ela não pode, que horas que ela vai chegar, que horas que ela vai sair. Uhum. Ou faz ela depender dele Se 100%? ela depender dele 100%. E veja, não estou dizendo que às vezes é legítimo, porque às vezes, é claro, né? Sim, Um acordo de sim. casal, um vai se dedicar Sim, ao lar, outro, isso não é um sim. problema. Mas Sim, a gente tá falando de Isso. extremos, né? estamos falando de Os extremos. extremos. Exato. Esse homem que ele vê a mulher no ambiente de trabalho Uhum. como uma mulher que ele terá mais dificuldade de controlar, então ele cerceia essa liberdade dela de escolher se vai trabalhar, como trabalhar, com quem trabalhar, que horas trabalhar e onde trabalhar. É. E, por último, violência
sempre violência, seja uma verbal, Sim. seja física. Uhum. Não existe isso de que ele perdeu o controle naquele único momento. Porque Ele isso não que é eu assim. falo, eu não sou assim. Eu não sou sei assim, o que eu não sei o que aconteceu comigo. Sim, sim. Exato. Se ele teve um descontrole emocional uma vez, a tendência é que isso vá se repetir. Se ele for uma pessoa que está disposta a reconhecer isso e procurar ajuda, é uma situação. Se ele diz, não, foi uma situação isolada, mas eu não sou assim, Uhum. é um alerta. Uhum. Uhum. E eu acho que isso dificilmente acontece depois de muitos anos de casamento, né? Eu Não, acho que acontece já no namoro. todas essas características são muito perceptíveis ao primeiro contato. É que muitas vezes, né, a gente não se atenta para isso, né? A gente tá, Não quer enxergar. a gente tá E no criando uma namoro, fantasia. a mulher fala, ele vai mudar. Exato. O casamento ele vai fazer diferença, Exato. E assim, né? e tenta se convencer, né? Sim. Diante daquela paixão, daquele Sim. amor, você fala, não, porque não, Sim. foi só essa vez. Foi certo dessa vez, Né? é. Mas não foi proposital. Não, É. ele não sabia direito o que ele estava fazendo. E aí Sim. já é um sinal, né? Sim. A própria família, da onde vem essa pessoa, né? O Uhum. modo como foi educada, por quem foi educada, né? O Já vem relacionamento com dos um histórico pais. aí, né? Se você se debruçar um pouquinho com esse olhar, né, sobre isso, você já percebe, você já fala, olha, é um caminho que vai guardar certas surpresas. Mas se as filhas de vocês começassem a namorar e vocês vissem alguma dessas coisas É engraçado, né? Porque assim, do namorado delas e Nossa. elas super apaixonadas, enfim, né? Como lidar com isso? olha, uma coisa O que eu, falar para minha filha, né? uma coisa que eu penso muito, né, assim, eu não vivi isso na minha infância, né? Mas o que eu mais penso é que muito mais do que o falar é o que ela tá vendo, né? É É o que bem ela tá isso. vendo, é o que ela tá vivenciando todos os dias ali, né? E a gente sempre teve uma postura, um combinado no sentido de a gente não discute na frente dela, a gente não aumenta o tom de voz na frente Sim. dela, Sim. né? A gente tem demonstrações de carinho na frente dela. Então, assim, a minha esperança, além do que a gente fala pra ela, mas principalmente no que ela vê, né? Ela vê um relacionamento saudável, ela vê um relacionamento de carinho, de ajuda, né? Sim. De doação. E como é de importante isso, ela tá gentilezas. vendo isso, né? E eu falo muito Como isso tá- pra ela, sabe? Nos essa gestos, experiência nos gestos com do os pai dela, eu pais. falo, olha como seu pai foi delicado. Tudo olha que como ela seu vê pai- de diferente disso, ela vai entender que não é o normal, Exatamente. que não é o Eu certo. fico muito nisso, nessas pequenas ações intencionais, eu sempre mostro pra ela, falo, olha como ele foi delicado, olha como ele é gentil, eu quero que você tenha uma pessoa assim. E eu falo pra ela, e eu oro por isso todos os dias, né? Sim. Pra que você tenha um marido assim, como seu pai é. Então, eu acho que, né? Eu acho que as mulheres que hoje passam por situações como essa que a gente tá relatando aqui, certamente não viveram isso, né? Sim. Eu penso que o canal de comunicação sempre tem que estar aberto com os nossos filhos. Eu acho que às vezes a gente percebe perigos e a gente quer alertá-los e temos que fazer isso, mas às vezes a gente faz de uma forma que a gente fecha a porta. Eu já atendi muitas mulheres que não tinham coragem de contar para os seus familiares o que estavam vivendo. E o que eu oro para o Senhor é que eu crie um ambiente na minha casa que eu permita que minha filha seja acolhida, independentemente do que acontecer do lado de fora. De contar, né? Exato. Que seja um ambiente em que ela se sinta segura, acima de tudo. E Porque ela eu acho sabe que ela vem um pode sentimento contar. de vergonha para elas que passam por isso. Sim. Assim, olha quem eu escolhi. Eu não soube. Então, acho que é difícil falar para a própria família, né? E a gente numa comunidade cristã, conhecendo outras mulheres, tem características assim que você olha e fala, tem alguma coisa errada com ela neste sentido? Que você fala, eu acho que ela passa por alguma coisa. Tem características assim em uma mulher? Talvez uma passa. vestimenta, um jeito Alguma retraído, coisa, algo que ela é. dê um sinal, falar, ela Porque às tem vezes a alguma gente coisa. acha que só lá fora, né, com gente muito que não tem recurso financeiro,
mas eu acho que isso está muito perto da gente. E a gente não sabe. Eu acho que dentro da igreja existem 2 formas que a gente pode avaliar. Primeiro é quando nós já conhecemos a pessoa que frequenta a igreja. Normalmente existe uma mudança nesse Sim, comportamento. sim. Não era uma pessoa que sorria, que conversava com todos e hoje está mais retraída, está mais cabisbaixa. Se vestia de uma forma, passou a se vestir de uma forma Completamente diferente. mudou às vezes até o Sim. corte de cabelo de uma forma que você nunca imaginou que ela fosse fazer. Então, esses sinais para quando conversamos e conhecemos. Mas existem aquelas pessoas que às vezes vêm até nós e que nós não conhecemos o histórico e tudo mais. Mas aí eu acho que o sinal é verificar como que ela é perto do marido e como que ela é quando ele não está presente. Quando ele não na está mesma roda de presente. conversa. Isso. Daí eu acho que é mais Entendi. perceptível a diferença. E às vezes a gente acredita, falando desse tema de igreja, que se ela está com um problema de violência doméstica, o marido não está na igreja. Mas eu já atendi muitas mulheres que Que o eles marido estão na estava igreja. Estão na igreja, ainda carregando uma Bíblia e tudo mais. carregando Bíblia, participando de ministérios, mas Sim. em casa era uma outra pessoa. Sim, sim. Eu acho que eu já convivi com algumas pessoas assim, né? E de fato eu acho que é necessária essa convivência. Você percebe alguns sinais. Sim, Quando a pessoa tá acompanhada ou tá sozinha, né? O jeito de falar, o jeito como ela responde ao que ele fala, ou dele, da maneira Sim. como ele reage a coisas que ela fala, né? Coisas que você olha e fala assim, meu Deus, mas eu jamais aceitaria isso, eu jamais ficaria quieta e ela, né? Não que você vá criar uma situação desconfortável na frente das pessoas, mas assim, de fato, é um negócio que é tão desconfortável, né? Que você e distante da nossa realidade, né? Você fala, nossa, alguma coisa não vai bem, né? E eu não sei em que nível, porque se na frente da gente já acontece dessa maneira, né? Mas é difícil, né? É complicado. E acho que a questão da igreja, né? Muitas pessoas usam disso para acobertar, né? Para se esconder, né? Buscando. Porque eu acho que é muito difícil, tanto para quem assumir, né, essa identidade da violentada e do violento, sim, né? sim. E eu acho que a igreja, ela dá as pessoas usam disso As pessoas né? usam, pra sim. dar uma maquiada, Sim. pra dar uma cobertada, né? Sim. Então, É complicado. eu acredito também nisso. E como que a gente pode ajudar quando a gente vê algo assim que vocês falaram? Existe Como uma que forma tem uma forma. de treinada de chegar a essa mulher ou Assim, que muitas vezes também elas não querem ser ajudadas, elas não querem, exato. né? E eu acho que entra muita sensibilidade de Deus nesse momento e em saber como conduzir essa mulher, como chegar a acessar o coração dessa mulher, né? Que ela tenha confiança em nós e que possa contar, olha, na minha casa acontece isso, eu não sei como começar, onde pedir ajuda. Então, vocês acham assim que existe uma técnica, uma forma, ou realmente vocês assim, na fé de vocês entregam para Deus e falam, Deus me ajuda a falar com essa mulher. Eu acho que é um ambiente muito difícil, né? Porque a gente sempre foi ensinado de que no ambiente conjugal ali, né? Ninguém pode interferir. Não se mexe a Papai colher, se né? colher. É muito Né? difícil. E aí, numa situação como essa, se você conhece o casal, eu acho extremamente sensível e delicado, né? E se você não conhece, se você só tem acesso à mulher, eu acho mais tranquilo. É mais fácil, não é? Eu acho. E lógico que tem as partes burocráticas e formais, né? Sim. Que acho que a Fabi pode até falar melhor. Mas esses dias eu escutei um termo que eu achei muito legal, que chama um patrocínio responsável. É como se você pegasse aquela mulher, né? E espiritualmente, né? Psicologicamente e como amiga, você fosse conduzindo ela, né? De modo a ela ir se libertando disso, né? Porque eu acho que a parte financeira, no caso de algumas mulheres, é importante, mas não é o maior problema, né? Não é o problema. O maior problema é você recuperar a sua identidade, é você recuperar,
né, a crença de que você é importante, de que você, né, de que Deus criou você, de que Deus fez você, de que você é uma filha amada e querida e isso basta. Isso basta. E a partir disso você reconstruir toda a sua vida, Sim, entendeu? sim. Você tratar aqueles traumas, né, que te levaram a se sujeitar a certos Sim. comportamentos, Sim. né? E eu acho que depois, se houver a parte financeira, seria a última, né? E porque muitas vezes a gente acha que não, é só isso que vai resolver e não é. Aquela mulher tá toda condicionada, né? O espírito dela tá ferido, a alma dela tá ferida e ela não vai sair daquele lugar por mais que ela tenha condição financeira de sair. Ou ao mesmo tempo, né? Você tá cuidando e tá cuidando caso essa parte financeira seja, assim, essencial ali Sim, para aquela mulher. exatamente. Então, junto, né? Junto. Então eu acho que muitas vezes uma orientação simples, Cuidado junto. ela não é Sim. suficiente, sabe? É como se você tivesse que abraçar, dar as mãos para aquela mulher e falar, olha, vamos. E não vai ser um caminho fácil, né? Não, não, É um não. caminho complicado, Não. porque a Porque pessoa que tá nessa situação, quer uma ela mudança tende a muito voltar, drástica. né? Ela tende a voltar. Mesmo a gente, eu não trabalhando na área de conversas com outras mulheres, com outras pessoas, como a gente vê que isso acontece, tem umas que nem conseguem sair, outras saem e volta, né? Fabi, se tem uma mulher ouvindo, ela não sabe o que fazer, qual a sua orientação? O que ela deve fazer? Qual que é o caminho que ela tem que fazer? De pedido de ajuda Pedido de mesmo, ajuda, sabe? socorro. De socorro. Tá. Primeiro, né, eu digo para essas mulheres que Uhum. é preciso pedir ajuda. Muito difícil sair de uma situação dessa sozinha, ninguém consegue. Esse é um fardo para ser compartilhado. Uhum. Se não, porque às vezes a mulher não tem o desejo de seguir pela parte criminal. Ela não quer isso, às vezes ela tem filhos em comuns, ela não quer complicar o trabalho do seu marido. Mas não é porque você não quer recorrer à parte criminal que você não vai pedir ajuda. Que tem que viver nessa situação, Exato, não é? exato. Então o primeiro conselho que eu daria é esse: Uhum. procure ajuda, procure uma pessoa da sua confiança, né, Uhum. que possa primeiro te permitir se abrir, porque eu acho que às vezes quando a gente fala do nosso problema, a gente enxerga esse Sim, problema. a gente ouve, né? Tá? Exato, exato. Então a primeira coisa é pedir ajuda Uhum. para uma pessoa que seja da sua confiança. E num segundo momento, se você entende que é necessário, se você tem essa disposição, essa coragem de falar, não, é um basta, mas é uma situação que eu preciso de uma intervenção do Estado Sim, mesmo, porque tem sim. casos que são necessários. Aqui em Sorocaba nós temos a Delegacia da Mulher, que seria o primeiro canal de atendimento. Uhum. Se por qualquer motivo a Delegacia da Mulher não for a melhor estratégia para uma mulher específica, porque às vezes acontece de saber que o marido, que o companheiro tem amigos na polícia, ela não se sente à vontade para procurar esse canal. Ela pode sim procurar a Defensoria Pública e independentemente da renda, tá? Uhum. Porque a Defensoria Pública Importante, importante o que ela está falando. Independentemente da renda, é para todos. Para todos. Nesse campo, nós entendemos que o que precisa ser tratado é uma situação de urgência. Então, não é uma questão de dinheiro, né? Então, atendemos a todas. É um segundo caminho, porque nós podemos sim fazer pedidos de medida protetiva. E o próprio Ministério Público também é legitimado para fazer requerimentos de medida protetiva. E quando a gente fala de medida protetiva, meninas, hoje, quando ela é decretada, então o juiz determina, por exemplo, que se afaste tantos metros, ele não pode se aproximar de você, do seu local de trabalho, do seu lugar de frequência, porque às vezes você frequenta a igreja, você frequenta um determinado lugar que ele sabe que você estará lá e fala, não, mas eu estou num lugar, né, coletivo. Não, a medida protetiva abrange inclusive os locais que você frequenta. Ela protege mesmo. Protege. E se você perceber que ele está no local, que ele está na circunvizinhança, existe um aplicativo que é aqui em Sorocaba, no caso, que você baixa, que chama Botão do Pânico. Olha só, gente, que interessante isso. A Guarda Civil vai até você, tá? E da cadeia, eu faço audiências de Botão do custódia. Pânico. É um aplicativo para quem já tem as medidas protetivas, daí a mulher é orientada a respeito de como acontece quando ele descumpre, né?
E nestes casos, quando eu digo que da cadeia, meninas, eu faço audiências de custódia aqui em Sorocaba todos os dias. Nós temos pessoas conduzidas presas. Tá? Nossa. Então, funciona assim. O que às vezes acontece é de quando chegar a guarda municipal, o agressor já Já saiu, foi, já foi ele embora. já foi embora. Então a gente não consegue fazer o flagrante, mas Sim. espanta. E fica registrado também, porque daí, a depender do número Sim. de vezes que isso acontece e tal, né, de não chegar a tempo, é possível que seja decretada até uma preventiva no próprio Sim. processo que tramita aqui na Vara da Violência. Tá? Entendi. Então, não tenham medo. E ainda que tenham medo, não fiquem sozinhas. Esse seria o meu conselho. Fabi, olhando para a câmera e falando para uma mulher que está passando hoje por um momento de medo, de agressão, de dúvida, de silêncio, o que você falaria para essa mulher? Enquanto mulher, enquanto profissional da área? Bom, eu vou falar enquanto mulher, porque acho que enquanto profissional a Fabi já falou de Uhum. maneira brilhante, né? Eu acho que como mulher, eu te diria para buscar as suas forças em Deus, na palavra, porque eu acho que a partir disso você vai se reestruturar, você vai descobrir a sua origem, a sua essência, o porquê você foi criada, né? E você vai se tornar mais forte emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, né? Uhum. E Deus vai te dar os recursos. Ele vai colocar as pessoas certas na sua vida, né? Ele vai colocar mulheres especiais, mulheres de confiança. Ele vai criar ambientes para você ficar vulnerável, né? Você vai deixar de se sentir envergonhada, de achar que é só você que passa por isso, né? E com certeza ele vai criar mecanismos e caminhos para você se libertar disso, né? Eu não sei em quanto tempo, eu não sei por onde, mas ele vai, né? Porque ele promete isso, né? E eu acho que a raiz de tudo isso está na nossa crise de identidade, né? Em colocar o nosso valor no outro, né? Nas coisas, né? E não em Cristo. Então eu acho que pode não ser um caminho fácil e pode não ser um caminho curto, mas é um caminho verdadeiro e eficaz. Uhum. Amém. Gente, e continuando a fala, se você está passando por isso, tenha certeza de que Deus está mais preocupado com você do que você pode imaginar. Você é uma filha, é uma filha amada. Você é a menina dos olhos de Deus. E Ele quer você por perto. E ele quer te proteger, Ele quer cuidar de você. Então deixe Cristo entrar na sua vida, porque Ele quer estar pertinho de você. E a sua identidade não é pelo que estão fazendo com você ou que fizeram com você, mas a sua identidade está em Deus. Então se deixe ser cuidada por Ele. Não fique sozinha, que nem as meninas falaram. Procure ajuda. E se fortaleça em Cristo. Só Ele que pode dar essa força pra gente. E eu desejo que essa conversa tenha entrado e feito morada no seu coração. Hoje você pode ser essa mulher que precisa dessa ajuda, mas amanhã, com a força que você criar hoje, você será a mulher que ajudará outras mulheres. Então, seja essa mulher de coragem para dar o primeiro passo e para ajudar as outras mulheres. É o que nós desejamos para você que ouviu essa conversa, que entendeu essa experiência tão maravilhosa das Fabis lindas que trouxeram para nós toda essa orientação e todo esse testemunho, não é? Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada por falarem da vivência diária de vocês. Foi maravilhoso saber o que vocês vivem. Isso. Gente, porque é uma vida de guerreiras. Guerreiras mesmo. E graças a Deus que nós temos mulher com esses propósitos que estão ali na lida, né, na frente, cuidando de outras mulheres. E é isso, gente, que possamos ser essas mulheres, cuidando de outras mulheres. Obrigada pelo que vocês fazem por nós. Né, pelas nossas mulheres. Isso e mesmo. que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem sendo assim. E que Deus continue Fortalecendo vocês. Meninas, Dando sabedoria, Dando coragem, sabedoria, sensibilidade.
Glória a Deus. E que não desanimem, mesmo quando essas mulheres que a gente, né, que vocês vão atrás, que cuidam, que fazem, voltam para sua origem, não desanimem, né? Um dia ela vai sair, ela vai conseguir. Ela vai lembrar de vocês, né? Ela vai lembrar que ela tem aonde correr. Então não desanime mesmo. Que bom, gente. Obrigada de coração, Obrigada, viu? Obrigada, Nossa, que delícia conversar com vocês. que delícia. Muito bom. Obrigada, Fabi, de Obrigada. coração, viu? Uma florzinha para você. Olha só. Girassol. Girassol que simboliza alegria, força, que é o que vocês são. Vitalidade. E continue, gente, bom trabalho. Continue a exalar o bom perfume de Cristo onde vocês estiverem. E pra gente tão necessitada, fisicamente, emocionalmente, socialmente, vocês fazem diferença. Viu? Encerramos então hoje o nosso ZoeCast. Muito obrigada pela presença de vocês. Até. Obrigada. Tchau, tchau.